Meus queridos irmãos de Ideal Espírita, é com muita alegria que nós nos encontramos neste momento, reunidos para refletir alguns ensinamentos a respeito da nossa doutrina. E iremos fazer isso através dos lindos casos de Chico Xavier, algumas histórias retiradas deste livro, lindos casos de Chico Xavier e outros feitos a partir de relatos de pessoas que com ele conviveram intimamente e que contam situações muito especiais em que fica evidente a grandeza desse homem, a grandeza mediúnica, porque ele reunia todos os tipos de mediunidade, e a sua grandeza de amor, de capacidade de amar, de se doar, capacidade imensa de vivenciar esse amor doação, esse amor renúncia, esse amor em forma de caridade. Nós vamos iniciar então a nossa reflexão falando sobre um tipo de mediunidade muito evidente em Chico, relatada por muitas pessoas que com ele conviveram, entre elas Geraldo Lemos Neto, que conviveu com Chico desde a juventude, desde a sua juventude, e que relatou que certa feita ele estava em Uberaba, porque trabalhava em Uberaba junto com o Chico, assessorava, auxiliava, e ele morava em Belo Horizonte. Então ele ia de Belo Horizonte até Uberaba de carro e trabalhava ao fim de semana e retornava para BH. E ele conta que em determinada fim de semana ele fez atividade junto com o Chico e durante a madrugada, já de sábado para domingo, eles estavam na casa do Chico e ele estava muito preocupado porque ele estava cursando uma universidade e ele tinha uma prova de uma matéria que ele considerava muito difícil e ele não tinha tido tempo de se preparar adequadamente, de ter estudado adequadamente para essa prova. Então ele resolve que ele iria voltar, já que ele estava se sentindo bem, não estava cansado, não estava com sono, e que ele voltaria mais rápido, já que era madrugada, e então ele teria o resto do dia para estudar. E ele comentou com o Chico: Chico, eu vou voltar agora, porque eu preciso estudar. E aí o Chico tentou demovê-lo dessa ideia, mas ele insistiu, e aí o Chico então disse para ele: ok, Geraldinho, então você pode voltar, mas escuta bem o que eu vou te dizer. Em determinado momento, perto de determinada cidade, que eu não lembro aqui o nome, quando você começar a descer a serra, vai estar no meio da estrada um homem com o uniforme da Polícia Rodoviária Federal e ele vai estar parado fazendo uma sinalização com os braços para cima e para baixo para que você pare. Mas não é para parar porque é coisa ruim. E voltou a falar para Geraldinho fazer o movimento dos braços que esse relativo homem ia fazer. E aí então Geraldo ficou preocupado, mas disse para o Chico: Chico, você reza por nós? Se você rezar, eu confio e eu vou. E ele disse: não, meu filho, vai que eu vou rezar. E aí então eles iniciaram a viagem. Esse determinado local que o Chico teria relatado ficava mais ou menos a umas 2h30 do local de partida, e Belo Horizonte ficaria mais ou menos a 5 horas. Então era mais ou menos na metade do trajeto. Chegando, saindo da casa do Chico em Uberaba, daqui a pouco eles até esqueceram do que tinha ocorrido, né, do relato do Chico. E foram se aproximando do local. O Geraldinho leu a placa que dizia que ele estava se aproximando da cidade que o Chico tinha dito. E aí, logo em seguida, quando começaram a descer a serra, ele vê o homem parado
no meio da estrada, fazendo exatamente os gestos que ele tinha relatado, que o Chico havia relatado. Então, ele diminuiu a velocidade do carro, demonstrando que iria parar. O homem se deslocou do meio da estrada para o acostamento, foi para o lado, e aí então ele acelerou o carro e foi embora. Isso demonstra, um dos casos, né, que demonstra a mediunidade de presciência do Chico, que consta lá no livro A Gênese, capítulo 16. Outra feita, ainda relatando, o Geraldinho relatando, Chico, ele estava conversando, Chico, Geraldinho, a mãe do Geraldinho e uma outra pessoa. Então, Chico teria dito para o Geraldinho que o pai dele iria, dali um tempo, dali alguns anos, iria desenvolver uma doença, que essa doença era uma doença grave e que era uma doença que era um processo expiatório pelo qual ele iria passar, mas também que era um processo expiatório que toda a família estaria envolvida. E aí o Geraldo coloca que naquele momento que o Chico colocou isso, o pai dele gozava de excelente saúde, não tinha ainda aparecido nenhum indício de nenhuma doença grave, mas que depois de uns 15 anos, mais ou menos, o pai dele começou a desenvolver o Alzheimer. Então fica bem claro, né, essa capacidade que Chico tinha de saber antecipadamente, né, de prever acontecimentos tanto cotidianos, né, privados, quanto em relação a maiores, né, que envolvessem situações maiores de estados, de países. E além dessa capacidade de presciência, também existem muitos relatos que falam da capacidade do Chico de ler pensamentos, que as pessoas que estivessem perto não teriam como esconder o que estavam pensando, porque Chico tinha essa capacidade de ler pensamentos. Muitas vezes o Geraldinho relata que nem tinha acabado ainda de formular alguma pergunta e o Chico já estava respondendo aquilo que havia sido pensado, mas que ainda não havia sido relatado. Em outra situação, um senhor estava em Uberaba, chegou em Uberaba, um senhor que morava em São Paulo, muito ansioso para falar com o Chico, e aí ele está na fila. Quando ele chega na fila, ele já fica meio chateado, porque a fila era imensa, e ele entra na fila e olha e fica se perguntando, né? Nossa, será que eu fiz certo? O que eu tô fazendo aqui? Quanta gente! E aí, à medida que a fila vai andando, ele olha, já está mais perto, mas ainda bastante longe, olha para frente e vê o Chico sentado, atendendo as pessoas. E aí ele pensa assim, nossa, o Chico parece um sapo gordo. E só pensou isso. E continuou na fila. E o Chico continuou atendendo as pessoas com toda a paciência, com todo o amor que lhe era característico, com toda a atenção. Chegando a vez desse senhor, esse senhor então olha para o Chico e pergunta, Chico, como é que tu vai? E o Chico olha para ele e responde, ah, meu filho, eu vou indo, tudo bem, vou indo, esse sapo gordo que tu tá vendo. E aí eu acredito que se eu fosse esse homem, teria vontade de sumir, né? Provavelmente ele teve essa mesma vontade. Essa é um outro relato, né, que mostra que o Chico não tinha como esconder nada que se estivesse pensando do Chico, porque ele tinha essa capacidade de ler pensamento. E também tinha uma outra mediunidade, que é chamada de psicometria, que é conseguir captar as energias que estão nos objetos, que são manuseados, que estão ali à disposição do médium. E Geraldinho conta que o Chico pegava as cartas que as pessoas lhe mandavam, muitas ele guardava nos bolsos, e ele tirava as cartas na hora de responder, as pessoas estavam ali ajudando, e ele não abria a carta, ele manuseava a carta, ele tocava na carta, e aí ele dizia, essa senhora, com
coitada, está necessitando disso, passou por aquilo. E as pessoas ficavam chocadas, né? Ficavam impressionadas com aquela capacidade. E perguntavam, Chico, como é que tu sabe? Tu nem abriu a carta. E ele dizia, eu não sei o que acontece comigo, usando a humildade que lhe era característica. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu pego aqui essa carta e eu sinto, eu sei o que está acontecendo. Então, essa era uma outra mediunidade muito característica do Chico. Também gostaria de contar um outro caso muito especial que aconteceu quando o Chico ainda era criança, quando ele já morava com a sua segunda mãe, a sua madrasta, e a fim de promover o retorno dos filhos, que eram muitos, né, dessas crianças, ao grupo escolar, para que eles retornassem a estudar, porque enquanto estavam todos separados, muitos não frequentavam a escola. E a dona Cidália, então, tem uma ideia, já que ela, conversando com o pai do Chico, ele disse que não teria condições de comprar o material escolar necessário para que eles retornassem ao grupo escolar, retornassem à escola. Então ela tem uma ideia, ela pensa em fazer uma horta e plantar legumes e hortaliças para vender e retirar os recursos necessários para que esse material escolar, lápis, cadernos, borrachas, fossem adquiridos e eles pudessem retornar. E aí ela fala para o Chico, né, e o Chico diz que poderia contar com ele, que ele ajudaria. Então Dona Cidália, junto com os outros irmãos, plantavam os legumes, as verduras, as hortaliças, e o Chico ajudava a vender essas hortaliças. Mas em determinadas situações, a Dona Cidália precisava se ausentar para buscar lenha, para buscar água, e aí a casa ficava sozinha. E era nessa oportunidade que ela notou que começaram a sumir as hortaliças, que alguns legumes começaram a serem retirados, surrupiados. E aí ela tem certeza que quem estava fazendo isso era a vizinha. E aí ela pensa como resolver essa situação sem criar atrito com essa vizinha, sem entrar em conflito. E aí ela lembra de pedir ao Chico, já que o Chico conversava com a sua mãe, Maria João de Deus, que ele pedisse um conselho para sua mãe a respeito de como proceder para resolver a questão sem entrar em atrito com a vizinha. E aí o Chico pergunta para sua mãezinha e Dona Cidália diz, né, Chico, o que foi que a sua mãe nos aconselhou a fazer? E o Chico responde, ela disse para a senhora entregar a chave da casa para a vizinha quando for se ausentar e deixá-la responsável por cuidar da horta, mas não só da horta, de toda a casa. E assim a Dona Cidália fez. E a partir desse momento, as hortaliças não mais foram surrupiadas, não mais foram retiradas da horta. Então vejam a importância de um conselho vindo de um espírito tão evoluído quanto a Dona Maria Mãe de Deus, João de Deus, que conseguiu evitar uma contenda e solucionar a questão de uma forma tão elevada. Em outra situação, eu gostaria de relatar um caso em que o Chico estava atendendo várias pessoas, como de costume, e dentre elas tinha vindo uma pessoa que era publicamente conhecida, né, uma pessoa que era um ator, me parece. E como ele tinha uma boa dicção, era uma pessoa que sabia falar, ele já tinha sido convidado para fazer palestras na casa espírita em que frequentava. E o que ele veio conversar com o Chico é que ele estava passando por um conflito muito sério, um conflito muito grande, porque ele se sentia indigno de realizar essa tarefa da pregação, da doutrinação espírita, de falar para as pessoas. Ele se sentia indigno porque ele não conseguia
na maior parte das vezes, fazer aquilo que ele estava pregando, realizar aquilo que ele estava ensinando. Eu acredito que esse é um conflito que a maioria dos trabalhadores espíritas sente. E aí, então, ele diz para o Chico: Chico, eu acho que eu vou parar. Eu vim aqui para te perguntar se eu devo parar de fazer esse trabalho, de realizar essa atividade, porque eu não me sinto digno, eu estou passando por um conflito muito grande. E aí o Chico ficou quieto, escutou e disse para ele assim: Emmanuel pede para te perguntar se você é que planta o feijão que você come. E ele disse: não, Chico, não sou eu que planto o feijão que como. E aí Chico responde: então é isso, meu filho. Você não planta o feijão que come, mas mesmo assim come este feijão. Então, permita que outras pessoas se alimentem das suas palavras. Permita que outras pessoas se alimentem, mesmo que, muitas vezes, você mesmo não se alimente delas. Então, estar com o Chico Xavier era um momento de aprendizado profundo. Poucas palavras, Chico e Emmanuel traziam ensinamentos pertinentes, simples, mas muito profundos para a vida das pessoas que com eles conviviam. Outra lição muito importante, outra lição que eu gostaria de contar, é outra lição que consta no livro do Lindos Casos de Chico Xavier, que tem o nome de Braço de Açoite. Então, diz o Chico que um homem o procurou, e esse homem, ele estava numa situação muito miserável, porque ele não conseguia trabalhar, já que ele tinha uma deformidade no seu braço direito, que era muito grave e que não permitia que ele desenvolvesse atividades. O braço dele parecia ter carnes esponjosas, babados de carne mole, arroxeada, penduradas no seu antebraço, a semelhança de um açoite. E aí o Chico atende o homem e depois que este homem sai, ele conversa com aqueles que estavam lhe acompanhando e diz para eles: esse homem foi um capataz muito mau. Com aquele braço direito, que hoje parece um açoite, ele açoitou infinidade de escravos. E muitos desses irmãos desencarnaram, vítimas da sua impiedade. Ele retorna então, trazendo no braço o que lhe está no espírito, que é como um eco dos açoites irados que ele deu nos seus irmãos. E muito em breve, essas carnes moles endurecerão e se tornarão cancerosas. E tudo isso faz parte deste processo expiatório pelo qual o nosso irmão deve passar para aprender a amar, a respeitar os seus irmãos, independente de qualquer coisa. Então, nós vimos, através dessa lição, que muitas situações pelas quais nós passamos e não entendemos quais sejam os motivos de determinado sofrimento, sempre existe uma causa, e essa causa pode ser atual ou pode ser anterior, e que por isso devemos confiar na justiça divina, devemos confiar na bondade de Deus, que por certo nos oportuniza várias experiências de aprendizado, mas que muitas delas estão gravadas na nossa consciência culpada e que é necessário expiar, é necessário o sofrimento pedagógico para que possamos nos libertar desta mácula, para que possamos nos libertar da consciência de culpa, principalmente. E outro caso que eu gostaria de citar
É um caso em que o Chico saía pelas ruas de Uberaba, quando ele se dirigia de um ponto a outro, e ele muitas vezes enchia os bolsos com balas e saía pela rua distribuindo essas balas. Vinham crianças e diziam Chico, Chico, e ele se abaixava, perguntava para as crianças, primeiro chamava cada criança pelo seu nome, perguntava para essas crianças pelos seus parentes, irmãos, pais, mãe, avós, e entregava as balas. E assim ele ia indo. E as pessoas que estavam perto ficavam sem entender como ele sabia o nome de todas aquelas crianças. Então, o Chico dizia: quem ama não esquece, né? Demonstrando o quanto ele era grande, o quanto esse médium era especial, né? E para finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma entrevista que inclusive está disponível no YouTube, que fala do ator que representou o personagem do Chico Xavier nos filmes que foram feitos, e os filmes biográficos do Chico. Esse ator Nelson Xavier interpretou, e ele foi entrevistado por uma repórter, onde ele relata a importância que teve na sua vida essa experiência de viver o personagem Francisco Cândido Xavier. Ela pergunta assim, sobre a importância dele ter feito esse papel. E o Nelson Xavier responde: ele, o Chico, me mudou. Ele é muito grande. Ele é muito grande e eu muito pequeno para que não mude. E aí a repórter faz uma outra pergunta: o que mudou exatamente em você depois de interpretar o Chico Xavier? E ele diz: é meio presunçoso eu dizer isso, mas eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu devia ter aprendido isso mais cedo. A pergunta da repórter: e onde você vê isso? O seu lado melhor, em que você mudou? E ele responde: eu estou mais tolerante, mais calmo, mais disposto a entender o outro, eu estou mais generoso. Eu era chatíssimo, era uma peste comparado com o que eu sou agora. Ele me deu uma dimensão espiritual. Eu sempre me envolvi muito com problemas materiais. O marxismo me levou para outras coisas, para outros caminhos. E eu recusava o lado espiritual que todos temos e que o homem tem. Eu sempre reprimi isso. Eu zombava disso ou desprezava. E isso é metade de nós, né? A repórter pergunta: você se tornou espírita? E ele responde: eu não posso dizer isso, mas eu sempre admiti a existência dessa dimensão espiritual, dessa comunicação entre os mundos, desde criança. No momento da vida em que me encontro, essa dimensão de espiritualidade ganhou o tamanho que ela precisa e deve ter na nossa vida. E aí ele disse: eu oro, faço atualmente as minhas orações, as minhas preces todas as manhãs. E a repórter pergunta: e você não fazia isso antes? E ele responde: não. E a repórter pergunta: Chico tomou conta da sua vida? E ele disse: tomou. E o Nelson Xavier faleceu no dia 10 de maio de 2017, em Uberlândia, Minas Gerais. Com certeza, essa oportunidade que ele teve, e que não deve ter sido coincidência, de viver e de entrar em contato com a filosofia espírita através do estudo dos textos que ele deve ter tido que decorar
para vivenciar a personalidade do nosso querido Chico Xavier foi uma bênção na sua vida, já que agora na maturidade já ele teve contato com essa necessidade de vivenciar o seu lado espiritual, de pensar sobre a imortalidade, de pensar nesta vida após a morte. E com certeza a experiência de ter vivenciado a figura de Francisco Cândido Xavier durante todo o processo das filmagens do filme, com certeza ele deve ter sido envolvido pelas vibrações do nosso querido Chico, que o deve ter amparado, que o deve ter auxiliado, e desencarnar depois, tendo esta oportunidade, deve ter sido uma bênção sem tamanho na vida desse ator que, mesmo já na maturidade, teve a oportunidade de conhecer a história do Chico Xavier, de representá-la nas suas dimensões tão importantes e principalmente na sua dimensão mediúnica, que é o elo, né, que nos liga, nós encarnados, ao mundo espiritual. Então esse relato eu achei bem importante, porque, segundo o próprio Nelson Xavier, o contato com as gravações, com esse filme, transformou a sua vida, mudou a sua vida, e com certeza, como ele relata aqui mesmo, para muito melhor. Para finalizar, agradecemos a atenção de todos, que conseguimos matar um pouquinho a saudade do nosso querido Chico Xavier, mas dizer que ele está presente, que ele continua presente entre nós, através dos seus livros, distribuindo esse conhecimento, distribuindo a espiritualidade nas nossas vidas, que nós então possamos conhecer, ler, estudar os livros do Chico Xavier, porque é um tesouro que chegou nas nossas mãos através da misericórdia divina, que permitiu a encarnação desse espírito tão fabuloso que é o Chico, no sentido da sua evolução, que veio ter conosco para nos ajudar, para nos auxiliar e, como diz Emmanuel, trazer essa obra maravilhosa, literária, que estará eternamente conosco. Muito obrigada pela atenção de todos e até breve.